Alô a todos. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de uma pergunta que me fizeram há uns 7 meses atrás: a quem devemos dar ouvidos? E é curioso porque, pouco depois de me fazerem essa pergunta, eu recebi uma mensagem do irmão Sandro, né? Que não foi para mim, foi para todos os homens dessa igreja, o que me fez ficar meditando nesse tema durante todo esse tempo. E hoje pareceu-me oportuno trazer essa reflexão aqui com os irmãos. E quando me fizeram essa pergunta, lá atrás, eu, na minha argumentação para a pessoa que me perguntou, eu recordei para a pessoa uma história que me aconteceu. Eu devia ter, assim, uns 12 anos, mais ou menos, né? Quando esse fato aconteceu. Eu sempre tive amigos mais velhos do que eu, né? Eu tinha um amigo aos 12 anos que tinha já os seus 18 para 19 anos. E ele vinha de uma família muito rica, né? Mas ele queria se divertir. Eu era grandão e ele era pequenininho. Então nós gostávamos de jogar bola junto, aquele negócio todo, tal. Diversão, diversão. Mas ele sempre chegava reclamando: mas o meu pai me pressiona tanto, porque eu tenho que estudar, eu tenho que avançar na vida, eu não tenho tempo para me divertir, para ser quem eu gostaria de ser. E o pai dele, a cada dia que fazia, apertava um pouquinho mais, né, para ele ser um pouquinho mais na vida. E aquilo me parecia muito correto, né? Mas os amigos diziam: puxa, mas você não tem tempo para você? Você não devia fazer um jeito das coisas ficarem assim mais a seu favor, de curtir o dinheiro que a família tem e tudo mais. E essa confusão foi acontecendo entre ele e o pai, até que um belo dia o pai chegou para ele e disse assim: meu filho, o que você mais gostaria de ter de presente na sua vida? E ele disse assim: pai, eu gosto muito de carro. Mas que carro você quer? Porque eu vou te dizer uma coisa: se você se formar nos 3 primeiros lugares do curso que você vai fazer, que é economia, eu vou te dar o carro. Qual carro você quer? Ele pediu uma Lamborghini. Eu nem conheço esse carro, mas dizem que é caríssimo, belíssimo. Não sei nem quanto que custa, mas ele falou assim: ok, na hora que você se formar, você vai ter, né? E esse meu colega meio que sumiu dos jogos de futebol, sumiu das festinhas que nós tínhamos na época e se dedicou com tudo que tinha. Porque ele ficava assim: eu vou ter aquele carro, vocês vão ver, eu vou ter aquele negócio, né? Eu vou me esforçar para aquele negócio. E os amigos ficavam lá assim: nossa, mas você está abandonando tudo, você está nos abandonando, você não está curtindo, você não está fazendo, mas eu vou ter o carro que eu quero. E os anos foram se passando e até que chegou o dia que ele se formou. Na formatura, diplomas, palmas, ele já foi ao encontro do pai, ao invés de dar um abraço no pai, disse assim: e o meu carro? Falei assim: não, vamos ali em casa que eu vou te dar o seu presente. E ele chegou em casa e o pai disse assim: eu queria te dar esse presente que está aqui nessa caixa. Um grande livro que eu comprei e é para você. Ele abriu, era uma Bíblia muito antiga, grande, com vários recortes, belíssima, devia custar uma fortuna. Ele olhou para aquele negócio, bateu uma revolta naquele rapaz. Ele jogou aquela Bíblia em cima da mesa, saiu de casa, saiu amaldiçoando o pai e disse: nunca mais falo com você, você me enganou. E saiu de casa, trocou de estado, foi seguir a vida de outro jeito. Nunca mais telefonou para seu pai, não havia cartinha, não havia os meios eletrônicos que nós temos hoje em dia. Ele não falava mais com o pai mandava recado, ele mandava falar com ele, mandava telefonar e nada. E os anos foram se passando. Quando eu estava próximo de sair de Minas Gerais, aconteceu um outro fato, né? Que aí eu o revi. Porque ele recebeu um telefonema.
ele recebeu o seguinte telefonema da mãe: seu pai morreu. Você é filho único. Está na hora de voltar para casa, ter um último encontro com seu pai. Eu gostaria de contar essa história até o seu final agora, mas acho que não dá. Porque essa história me remete a uma outra história bíblica. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas 15, começa no verso 11. Lucas 15, começando no verso 11, uma história mais ou menos parecida. Curiosa essa história também, dado as suas aparências, a que eu vivi e a que está na Bíblia. Aqui em Lucas 15, a partir do verso 11, diz: certo homem tinha 2 filhos. Aqui é a primeira diferença, porque esse meu amigo era filho único. Continua. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Parece a mesma coisa, não parece? Mais ou menos assim uma história, né? Porque aqui nós temos uma história de uma pessoa que efetivamente chegou até o seu pai e queria uma coisa física do seu pai, e o seu pai efetivamente deu essa coisa física, né? Deu o dinheiro, que era bastante incomum naquela época, né? Deu e ele perdeu tudo. Perdeu todas as coisas nas suas loucuras de vida. Eu estou aqui tentando achar o que eu escrevi aqui, que eu peguei bastante escritos dos pais da igreja no começo dos séculos lá, né? O que é que fez com que... Achei. O que é que fez com que esse filho pródigo, né, famosa história, tivesse feito isso? Porque, assim, há uma discussão daquele tempo, logo depois de Yeshua ter morrido e tudo mais, né? Do que é que esse rapaz fez isso? Então, o que é que as pessoas, os escritores da época falaram? Porque tem alguns que dizem que é apenas uma historinha, né? Na verdade, uma parábola, tem outros que dizem que é uma história verdadeira. Então, o que é que esses textos dizem? 4 motivos que esse filho pródigo teve para fazer essa escolha. Primeiro motivo: desejo de independência. O filho pródigo, ele desejava mostrar que era uma pessoa capaz, que ele não precisava do pai, não precisava de nada daquilo, que ele era capaz de seguir a sua vida. Como muitas vezes nós também fazemos, né? Então, essa é a primeira citação histórica. Segunda citação histórica: ele estava se rebelando contra a autoridade paterna. Ou seja, se o pai falasse que era para ir para um lado, ele queria ir para outro. Se o pai falasse que era para o outro, ele trocava de lado. Ele estava com vontade de brigar com o pai. Terceira hipótese: influência de amigos e também de companheiros. Ou seja, nessa sua caminhada você passa a vida ouvindo pessoas, normalmente amigos, aparentemente amigos. E essas pessoas começam a te influenciar. Não deveriam, mas fazem. Quarta hipótese, aventada nos textos antigos: crise existencial. Aquele filho pródigo achava que a vida dele estava sem sentido e que ele tinha que dar sentido à vida, ao invés de ser grato por aquilo que tinha. Ele estava numa crise existencial. Meus irmãos, o fato é que, se você continuar lendo a história, você vai ver que o filho pródigo meteu os pés pelas mãos.
Na verdade, o pai era muito sábio, mas o filho não era. Na sua condução pelas coisas, ele começou a perder tudo. Continua o texto. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Isso muitas vezes acontece com a gente quando nós não ouvimos o conselho de sabedoria de Deus, não é mesmo? Porque de quem nós devíamos ouvir os conselhos? Do Eterno. A quem nós deveríamos colocar o nosso ouvido à disposição? De Deus. Seja lá a decisão que você tem que tomar, seja lá aquilo que você deve fazer, você devia colocar o joelho no chão e perguntar: Pai, que queres que eu faça? Senhor, eu estou em dúvida. Que queres que eu faça? Meu Deus, fala comigo de alguma maneira. Que queres que eu faça? Porque enquanto o Senhor não disser, então eu não farei. Porque o teu silêncio já é uma palavra. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus, em sua infinita misericórdia e graça, te ouvirá lá dos altos céus e vai falar com você de alguma forma. Mas o filho pródigo não fez isso, né? Então ele começa a colher consequência. E as consequências são cada vez mais dramáticas quando quem você ouve não é Deus. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Porcos, irmãos. Porcos. Foi isso que foi destinado para ele. É como se você fosse sair da casa de papai, onde há tudo de bom, onde tudo está bom, e agora você vai para o pior lugar para fazer a pior coisa, aquilo que você mais abomina. Porcos, cuidar de porcos. E continua o texto. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que tristeza. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Ele voltou para casa. Foi o que aconteceu com meu amigo, sabe? Com o telefonema da mãe, com a morte do pai, agora eu tinha que voltar. E ele voltou. O velório foi na mansão da família. O pai, os tios, os primos, os parentes, os vizinhos, as autoridades da região estavam todos lá. Aquele caixão lá no centro da casa, pessoas orando, se despedindo, davam um abraço àquele meu amigo, agora já com muitos anos se passando, né? Já com muitos pelos no rosto, já perto aí dos seus 30 anos. E depois de tudo aquilo, olha como seu pai me ajudou, olha como foi bom, aquela história toda. Ele teve a oportunidade de andar por aquela casa, até chegar ao escritório do pai. Em cima da mesa, a Bíblia que ele tinha ganhado naquele dia da formatura. Ele tremeu, foi o que ele me contou. Ele foi até a Bíblia e naquele dia ele resolveu abri-la. Afinal de contas, o pai não estava mais ali. E ao abrir a Bíblia, dentro dela, uma chave de uma Lamborghini com
um bilhete. Meu filho que tanto amo, depois de tudo, a vida não é só coisas. Guie-te pela palavra do Eterno. O seu carro está na concessionária em Belo Horizonte, esperando por você. Quantas vezes você já se enganou no seu julgamento? Quantas consequências você teve ao enganar-se no seu julgamento? Quantas coisas boas você abriu mão ao ter se enganado no seu julgamento? Por que nós nos enganamos, meus irmãos? Porque eu sei de uma pessoa que nunca se engana. O Eterno não se engana. E Ele não te engana. Se o Eterno te der um conselho, obedeça. Pode parecer a você uma coisa estranha. Pode parecer a você talvez até um conselho ou uma orientação esquisita. Pode parecer até loucura. Mas se o Eterno falou, é aquilo que deve ser feito. Meu amigo, naquele momento, me pareceu o homem mais duro que eu já vi na vida, chorou copiosamente. Porque ele percebeu o tamanho da besteira que ele havia feito. O tamanho da maldade que ele fez com alguém que só pensou no seu bem. Com alguém que só estendeu a mão. Com alguém que só lhe fez aquilo que o levaria a bons caminhos. Mas, por que o meu amigo tinha tudo isso? Eu sei muito bem. Por causa dos amigos. Os conselheiros. Tolos. Que falavam coisas tolas. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se ele pudesse voltar lá atrás e colocar o seu joelho no chão todos os dias e ouvir a voz do Eterno, essa história teria sido muito diferente. Muito diferente. Essa história se torna diferente e o que me fez pensar muito nela foi porque o irmão Sandro nos mandou há mais ou menos 6 meses atrás uma mensagem lá no grupo de homens que dizia o seguinte: o paralítico foi curado porque tinham amigos que o levaram a Yeshua. Os seus amigos estão te levando para onde? É uma reflexão tanto. Talvez tenha passado desapercebido a muitos. Talvez tenha passado como se fosse uma mensagem bobinha. Quer dizer que me tocou, irmão. Eu fiquei meses pensando nesse negócio. Porque pensar nesse negócio me fez lembrar da história desse meu amigo, né? Porque as consequências são dramáticas. No caso do meu amigo, ele não tinha mais o pai para se arrepender, para se reconciliar. Mas na história do Eterno, ele arruma um jeito disso ser possível. E aqui que o texto continua, e agora bem diferente do que aconteceu com meu amigo. Verso 20. E levantando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele indo longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Porque é isso que o Senhor faz quando você faz techuvá, quando você se arrepende. É como se ele estivesse falando assim: venha como estás. Seu coração pode estar manchado, você pode ter pisado na bola, haverão consequências, mas você é meu filho, você é minha filha. Eu quero receber você aqui. E o filho disse: pai,
eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Portanto, irmãos, não importa o que está acontecendo com você ou o que aconteceu com você. Ainda há tempo de reconciliar-se com o papai. Mas, se eu pudesse olhar para um negócio desse e fazer uma reflexão e voltar lá atrás, pensando, eu poderia evitar tudo isso? Eu deveria parar para pensar sobre quem é que eu estou ouvindo nesse momento. Porque só poderia ser o Eterno. Há um texto que fala muito claramente sobre isso. E você que tem curiosidade, abra a sua Bíblia em Mateus 7, do verso 15 até o verso 20. E ele fala aqui uma palavra muito tocante. Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é um profeta? Um profeta é o intérprete. Aquele que, para você que não está entendendo as coisas, interpreta para você as coisas. É um porta-voz. Alguém que está falando em respeito ou no lugar de outro. A questão é, aqui é a minha visão, certo? Você pode ter o profeta do eterno, mas você também pode ter o profeta do inferno, né? Não é mesmo? Esse profeta do inferno aqui, minhas palavras, certo? Esse profeta do inferno aqui, o texto está chamando de falso profeta. Acautelai-vos dessas pessoas que não estão falando do céu, que não estão falando as palavras do eterno. Acautelai-vos desses conselhos, irmãos. Tenham cuidado, é o que ele está dizendo. Mas olha só o texto. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pessoas engraçadinhas, pessoas que parecem felizes, pessoas que fazem palavras que chegam ao seu ouvido que parecem que são como mel, mas no final são como fel. Essas pessoas, pelos seus frutos, vos conhecereis. Olha para a vida dessa pessoa, irmão. Olha como é que ela está indo. Porque se essa pessoa está fazendo tudo está certo naquilo que ela está te dando conselho, dando certo conforme a palavra do Senhor diz que funcionaria, aquela pessoa deve ser ouvida. Mas se essa pessoa não está fazendo isso, pelos frutos, meus irmãos, você devia tomar cuidado, você não quer ouvir. Essa pessoa não tem fruto na vida, não é mesmo? Ela não faz as coisas acontecerem. E aqui o texto continua. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos
vos conhecereis. Eu, lembrando a história lá do meu amigo, eu ficava só pensando assim, né? Vários dos coleguinhas eram pessoas que tinham péssimos relacionamentos com seus pais, eram inimigos dos seus pais, pessoas que eram péssimos filhos, péssimos irmãos e certamente foram péssimos amigos, dados os conselhos que eles deram. Porque é também uma verdade, bons filhos são bons maridos, boas filhas são boas esposas. Pessoas que têm frutos, frutificam e chegam à vida, de maneira que você começa a encontrar-se com o Pai. E veja que nós estamos aqui falando uma coisa de frutos, não é mesmo? Bons frutos. Árvores boas dão bons frutos. Então, naturalmente, nós precisamos entender que Deus é Espírito e que quando nós estamos ouvindo os conselhos do Eterno, então nós vamos ter frutos do Espírito. A palavra fala sobre isso? Fala, irmãos. A palavra fala tocantemente sobre isso no livro de Gálatas. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir em Gálatas 5, versos 22 e 23. Aqui talvez um toque muito forte para você entender de quem você deveria buscar se aconselhar. Diz o texto, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, na Bíblia, não é um sentimento, tá? Amor vem da palavra ahavá, que quer dizer dar-se. A pessoa que se doa. Amor é o primeiro fruto. Alegria, segundo fruto. Paz. Longanimidade, que quer dizer paciência. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmão, se você quiser ter um conselho, se você em algum momento for ouvir voz de homem, verifica se essa pessoa está tendo os frutos do Espírito na sua vida. Porque se ela estiver tendo, provavelmente ela está ouvindo a voz do Eterno. E ela estará sendo na sua vida boca de profeta. E o que ela estará falando, provavelmente, é o Eterno, falando por meio dela para você. Se o meu amigo tivesse ouvido esse conselho, ele não teria passado pelo que passou, pela experiência que passou. Ele teria passado pela experiência de ter recebido seu pai de braços abertos e passado por uma vida radicalmente diferente, com experiência radicalmente diferente. E nesse momento agora que nós estamos aqui, nos preparando para entrar nos tempos profanos, o tempo em que você não pode perder a esperança, sugiro que você continue colocando o seu joelho no chão. Se não está fazendo, coloque. E se estiver fazendo, coloque com mais disposição. Porque se nós olharmos para a Bíblia, ela nos dá algumas orientações de prática para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. A primeira orientação é: ore. Muita oração, muito poder. Segunda orientação: perdoe. Porque Deus perdoa a todos nós, todos os dias. A terceira orientação: disponha-se a servir o próximo, ao invés de querer que o próximo sirva a você.
Quarta orientação: controle-se. Você não veio ao mundo para ter raivinhas. Última orientação: participe ativamente na sua comunidade de fé. Porque lá é que as coisas acontecem. E é aqui, na nossa comunidade de fé, que acontecem as oportunidades de vivermos as coisas boas e de vez em quando algumas decepções, como aconteceu com o filho pródigo que foi recebido. Verso 25 até o fim agora de Lucas 15. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. É uma glória, né, irmãos? Mas nós somos seres humanos e vamos ter também, ao invés de nos alegrarmos de vez em quando, nós vamos ter também um pouco de decepção, talvez, inveja, talvez, sensação de injustiça. Deveríamos estar fazendo como o Senhor, celebrar a vida, porque aqui na comunidade da fé também vai acontecer isso. Algumas pessoas que já estiveram conosco um belo dia voltarão e nós vamos recebê-los e deveríamos dar uma festa. Mas alguns de nós vão doer o coração, mas nós precisamos contornar isso. E continua o texto: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, Abba, ou como nós falamos, Tate, paizinho, o pai lá dos altos céus, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse tal filho, um desprezado, né? Alguém que pisou na bola, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele, um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. E agora talvez a parte mais tocante, para você que ainda não voltou ou não se entregou totalmente ao Pai e não resolveu ainda colocar os teus ouvidos para dar apenas a direção daquele que é o único que deveria te aconselhar, o Eterno. Ele diz: porque o teu irmão não ouvia o Eterno, por isso ele estava morto. Mas agora ele resolveu ouvir e reviveu. Ele não ouviu o Eterno, por isso estava perdido. Mas agora ele resolveu ouvir e foi achado. Que o Senhor te ache em tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos ache em tua maravilha de olhar para nós que não somos merecedores. Mas que o Senhor possa abrir a boca e sussurrar ou gritar, seja lá como for, mas que você esteja com o coração aberto, com o ouvido aberto, para ouvir a maravilhosa voz do Senhor, que tem o conselho para a sua vida, seja na área que for. O Deus que não falha, o Senhor que tem a solução para tudo, aquele que sabe o caminho da vida, é este que devemos ouvir. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de ministrar essa palavra. Que o Senhor nos cerque de amigos que tenham frutos espirituais, que também se coloquem para ouvir a voz do Eterno, a voz do céu, para que nós possamos ser copartícipes da obra do Senhor, porque ouvimos o Senhor nos guiar.
ser conosco, Senhor. Nesses momentos agora que se seguirão, são momentos em que nós entraremos nos dias profanos, que nós sejamos ainda mais agudos no nosso ouvir. A quem devemos mirar o nosso olhar, o nosso ouvido? Ao Senhor. Nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.